A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos fazer um áudio aqui, pastor Fábio, para nós mandarmos aí para o grupo. O tema é o seguinte, né? O poder do sangue do Cordeiro, o poder do sangue de Jesus, ou para que Deus quis que fosse derramado o sangue de Jesus. Para não ficar um áudio muito longo, vou tentar bem simplificar aqui tudo. Vamos lá. Quando o primeiro homem, que é Adão, peca, o que vai acontecer? Não é? Ele teve que arcar com as consequências do pecado. Porque Deus disse para Adão, Adão, de toda árvore que está no meio do jardim tu comerás, mas o dia que comer da árvore da ciência do bem e do mal, tu morrerás. Ou seja, Deus está falando para Adão que o pecado vai ter uma consequência, tá? Ou seja, é irremediável. Deus poderia muito bem falar para ele, Adão, o dia que tu pecar, tá? Você vai ter um advogado, mas Deus diz, não, tu vai morrer. E por que não vai ter um advogado? Porque não há remédio para a morte. O salário do pecado é a morte. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ela não está dizendo que eu vou morrer porque se eu pecar hoje. Porque, na verdade, nós já estamos mortos em ofensas e pecados. Quando nós viemos a este mundo, nós já nascemos mortos. Tanto que a ciência diz que cada minuto que uma criança vem para o mundo, tá um bebê, as células do corpo já começam a morrer. É por isso que a pessoa vai envelhecendo e depois morre. Por quê? Como diz que o salário do pecado é morte, que significa dizer que após Adão pecar, todos vão ter que morrer. Então, uma vez que Adão pecou, e Adão agora vai arcar com as consequências do pecado, que é a morte, o que vai acontecer? O próprio Deus aprove a Deus, tanto que a Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus que morreu desde antes da fundação do mundo, então aprove a Deus na mente e no coração de Deus, tá? Porque Deus é atemporal, Deus já proveu, tá, um meio de resgatar o homem. Não é? E até chegar Jesus, tá? Até chegar o tempo determinado para nós, que somos seres humanos na Terra, Deus ele vai mostrar figuras de como seria isso feito. E o livro de Levítico está repleto de figuras disso, né? Você vê sangues sendo derramado, cordeiros puros, não podia ser cordeiro aleijado, nem com mancha, tá? Tinha que ser um cordeiro limpo, né? Apontando para o sacrifício de Jesus. Em alguns casos tinha que a pessoa cometer um pequeno pecado, podia ser um pombinho. E se a pessoa tinha muito pecado, a pessoa sentia e falava assim, não mata um touro que tem muito sangue, cheio de pecado. E matava-se um touro, bodes. E o livro de Hebreus vai dizer que se o sangue de touros e bode pode purificar, quanto mais o sangue de Jesus. Agora, em Levítico vai ensinar, ali para o Levítico 17 mais ou menos, vai falar sobre o sacrifício. O sacrifício, você note que o sacrifício é substitutivo, ou seja, não é a pessoa peca, não é a pessoa que vai lá derramar o seu sangue, né? Ela não vai lá cortar o braço e derramar um pouco do sangue para perdoar o pecado dela, não. O pecado, ele é perdoado sendo morto um animal no lugar dele, ou seja, o sangue de um animal purificava aquela pessoa provisoriamente, porque não era o animal e sim o sangue de Jesus que seria derramado na frente. Assim como hoje nós cremos no sangue de Jesus que foi derramado há quase 2000 anos, e esse sangue nos purifica, aqueles que creram no passado estão crendo no Jesus que haveria de vir ainda. E esse evangelho foi claramente pregado para eles, de um justo que morreria. Não é? Certamente eu creio que era ensinado isso para eles, que não era o sangue em si, e sim um que viria morrer pelos pecados dele. Eu creio que isso também foi ensinado para Adão. Quando Adão peca, o Senhor ele mata um animal, veste ele de pele, claro, derrama sangue, e provavelmente falou para Adão que Adão poderia ter ainda a vida eterna, mas ele teria que passar pela morte física, mas ele só teria essa vida eterna porque o justo, que é o Senhor Jesus, um dia derramaria o sangue dele na cruz do Calvário. Então, dito isso, partindo, né, desse início aqui em que o sangue de Jesus é o sangue do justo derramado pelo injusto, ou seja, para satisfazer a ira de Deus, porque muitas pessoas, elas estudam não estudam, na verdade, os atributos de Deus, acreditam que Deus é bom, não é? Que Deus é amor, mas esquece da santidade de Deus e da ira de Deus, tá? E o que significa isso? Que a justiça de Deus e a santidade de Deus, tá? A justiça de Deus, por ele ser santo, requer que alguém pague pelos pecados do homem.
Tá? Já que Adão pecou, então teria que ser derramado o sangue de um justo, e não tinha um justo sequer. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, para nele fosse satisfeito a ira de Deus. Então, quando Jesus está no Getsemane, ele vai falar: Pai, passa de mim esse cálice, se possível. Ele não está preocupado em morrer, já que Pedro, Paulo, os apóstolos, a Bíblia não mostra eles com medo de morrer. Jesus vai suar gotas de sangue. Muito provavelmente não por causa da morte na cruz, que seria sim dolorosa, que foi sim dolorosa, mas sim porque ele estava bebendo o cálice da ira de Deus, estava carregando sobre si a ira de Deus e os nossos pecados, segundo Isaías 53. Então, o sangue de Jesus é para satisfazer a justa ira de Deus, porque Deus é um Deus santo. Tá? Então, Deus sendo santo, ele não tolera, não coabita com o pecado. Nós temos que ser perdoados. E como vou ser perdoado? Pelo sangue de Jesus. Aí que entra também o Novo Testamento. Nós vamos ver que o sangue purifica e santifica, não é isso? 1 João 1,7, já que nós somos pecadores, então nós precisamos de um perdão, uma remissão. E a Bíblia vai dizer que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Né? Não é que a Bíblia vai dizer que nós temos que pecar, não. João vai dizer: não digo isso para que pequeis, mas se pecares, tens um advogado. Como quem diz, você não vai pecar por esporte, você pode até pecar por um acidente, tá? Mas isso não pode ser o seu estilo de vida. Romanos 5,9 vai dizer que pelo sangue de Jesus nós somos salvos da ira. Então, se você for ler Romanos 5,9, estou com a Bíblia na mão, abri aqui agora, está escrito assim, vamos lá. Romanos 5,8. Mas Deus prova seu amor para conosco, Cristo Jesus morreu por sermos nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. E o que é ser justificado pelo sangue? Através do sangue de Cristo, Deus nos torna justos. Ou seja, Deus, embora nós somos ainda pecadores, como Deus nos olha através do sangue de Jesus, Deus nos justifica. Não é isso? Agora, quando a pessoa não tem Jesus, é por isso que João 3,36 vai dizer que aquele que tem um filho tem a vida. Não é? Aquele que não tem o filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus ainda está sobre a terra. Tanto é verdade que em Apocalipse está descrito os cálices da ira de Deus e as pragas que há de vir sobre a terra. Uma vez que o homem não está lavado no sangue de Jesus, não está sendo justificados, tá? Sobre ele está a ira de Deus ainda. Então, a ira de Deus era para estar sobre nós ainda. Mas não está por quê? Romanos 5,9 vai dizer, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Então o sangue nos salva da ira de Deus. Tá? O Colossenses 1,20 vai dizer que o sangue de Jesus nos concede a paz. Não é? Por que nos concede a paz? Romanos 5,1 vai dizer, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual, pelo Jesus, pelo seu sangue, temos acesso pela fé à graça, na qual estamos firmes. Então o que significa isso? Que Deus ele está de mal com o homem, vamos dizer assim, né? Mas pelo sangue de Jesus nós temos paz com Deus. E agora, em Efésios também, vai dizer que nós que antes estávamos longe, ou seja, nós estávamos distantes de Deus. Pelo sangue de Jesus chegamos perto. O sangue de Jesus, em Apocalipse 1,5, diz que o Senhor nos lavou dos nossos pecados, para Deus nos fez reis e sacerdotes, e reinaremos com Cristo. 1 Coríntios vai falar que o sangue de Jesus nos dá comunhão com Deus. Tá? 1 Pedro 1,2 vai dizer que o sangue está aspergido sobre o crente. Romanos 3,24 vai dizer que o sangue de Jesus nos propicia. O que vem a ser a propiciação? Tanto em Romanos 3, 24, 25 vai falar que o sangue de Jesus nos propiciou. E Efésios capítulo 1 tá? Vai dizer o seguinte, que temos redenção pelo seu sangue, remissão e ofensa segundo a riqueza da sua graça. Quando em Romanos vai dizer que o Senhor nos propiciou, tá? Propiciar significa nos tornar propícios, nos tornar favorável, ou seja, através do sangue de Jesus, Romanos 3, 24 e 25 vai dizer que Deus está favorável a nós, porque antes nós não éramos favoráveis a Deus, nem Deus era favorável a nós, mas o sangue nos propicia, ou seja, há uma propiciação. E Efésios 1, verso 7, quando diz que nós temos remissão, o que é remissão, irmão? É o ato de obter legalmente, é de comprar, de redimir, de resgatar.
Quando uma pessoa está sequestrada, por exemplo, tá? E a família vai lá e paga o resgate, o que o malfeitor, ou o sequestrador, ou o bandido faz? Está solto, pode ir embora. E aí aquela pessoa que vai ser resgatada, ela vai embora. E a família fala, nós pagamos o resgate. Se por outro lado a pessoa que está sequestrada ela disser assim, não, eu não vou sair porque aí alguém, mas já foi pago o resgate, mas eu não quero sair. Essa pessoa é uma louca, né? É um louco. Então a mesma coisa é no dia de hoje. Jesus pagou o resgate, o preço pelos nossos pecados. Pedro diz que não foi preço de ouro nem prata, mas preço de sangue. Não é? Em Atos 20 vai dizer que o Senhor nos comprou com o sangue de Deus. Então, sendo assim, o Senhor pagou o preço, o resgate, nos comprou legalmente. Legalmente, sem Jesus, nós estamos entregues a Satanás. Tá? É por isso que a pessoa, quando morre sem Jesus, os demônios já estão ali para carregar essa pessoa. Mas quando nós cremos em Cristo, cremos no poder remidor do seu sangue, o Senhor nos comprou legalmente, nos obteve legalmente. E legalmente nós somos de Deus porque fomos comprados pelo sangue. Então, como o diabo vai nos acusar, falar, ele fez isso, fez aquilo no passado. Deus, ele está dizendo pela palavra, mas ele fez, mas eu paguei aquilo que ele fez. Quando a pessoa comete um crime e ela vai presa, ela passa, por exemplo, ela foi condenada a 10 anos, e ela fica os 10 anos presos, se alguém chegar para ela, um policial, uma autoridade qualquer, disser para ela, olha, você agora, a partir de hoje, você vai ser preso porque você cometeu algo no passado. Aquela pessoa legalmente pode mostrar, né, o seu alvará ou a documentação, dizer assim, olha, realmente eu cometi, mas eu paguei o preço por esse meu crime. Assim também é no reino espiritual. O reino espiritual está, na verdade, o reino material que nós vivemos, tá? O reino físico, está repleto de figuras do reino espiritual. Então, assim como uma pessoa no mundo ela paga o preço pelo seu crime, Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, legalmente, ele nos comprou, tá? Não estou dizendo com isso que se a pessoa cometer um crime não tem que pagar, ela tem que pagar, segundo a justiça. Mas, né, pelos pecados, o Senhor Jesus pagou o preço por nós. Então o reino de Deus está repleto de figuras. Na terra, né? As coisas da terra são repletas de figuras do reino espiritual. No mundo existe advogado, no reino espiritual tem Jesus, nosso advogado. No mundo existe juízes, existe o juiz dos juízes, que é Deus, né? Na terra existe o advogado de acusação, no reino espiritual tem o acusador, que é o diabo. Né? Na terra tem documentações e também no céu tem documentações, que é a sua palavra, e a Bíblia vai dizer que todos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Existe o livro das obras, existe o livro da vida, é tudo direitinho no céu. Aleluia! Então o sangue de Jesus, ele nos redime, nos obtém legalmente para si de volta, nos compra, não é, irmãos? Aleluia! E por aí vai. Então o sangue de Jesus também nos dá ousadia para chegar a Deus. Nós temos acesso hoje a Deus, irmãos, não é pelas nossas obras, não é pela nossa capacidade, nós temos acesso a Deus, Hebreus 10:19, pelo sangue de Jesus. O novo vivo caminho, ou seja, que rasgou o véu, é o sangue de Jesus que nos faz penetrar no céu. Hebreus 9:12 vai dizer que o sangue de Jesus nos fez para nós uma eterna redenção, ou seja, o sangue de Jesus, uma vez efetuado, é para sempre. Os sacrifícios anteriores eram fracos e também não eram perfeitos, por isso tinha que se repetir a cada ano, como quem estivesse comemorando os pecados, mas o sangue de Jesus é um só, porque é perfeito e serve para sempre, né? E o sangue de Jesus também, né? Ele não pode ser profanado, ou seja, ele não pode ser pisado. Se a pessoa creu no sangue e ela simplesmente procura outro meio de salvação ou larga Jesus, ela está pisando no sangue. Então tem que haver respeito, tem que haver, né, reverência, santidade, muito temor pelo sangue de Jesus. Como nós participamos da Santa Ceia, tanto em Mateus 26 como 1 Coríntios vai dizer que o sangue de Jesus será lembrado para sempre, ou seja, no céu, tanto nas bodas do Cordeiro, tá, como na eternidade nós vamos saber que fomos lavados pelo sangue, tanto que em Mateus 26 o Senhor Jesus vai dizer, desde agora não beberei mais o sangue, não beberei mais o cálice, né, convosco, mas beberemos naquele dia este cálice, ou seja, no reino dos céus, simbolizando, né, que o sangue de Jesus será lembrado para sempre. Se você for para Apocalipse também, Apocalipse 12, você vai ver que eles venceram na grande tribulação pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Você vai ver em Apocalipse 7, quem são esses, João? Eu não sei. Esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro.
Então o sangue de Jesus é tudo isso aí, muito mais. Eu vou cortar o áudio aqui para não ficar muito grande, mas saiba de uma coisa, amados e queridos irmãos. Quando nós cremos no sangue, é a única coisa que pode nos salvar, nos livrar da eternidade, né, do inferno eterno, da condenação eterna, é o poder do sangue. Quando você crê no poder do sangue, você será abençoado. Vai falar um monte mais de versículo, que o sangue de Jesus nos dá riquezas da sabedoria de Deus, né, porque uma vez que nós somos resgatados, Efésios 1:7, nós vamos ter também sabedoria, entendimento, e tudo isso é importante. Nós vamos gozar de comunhão com Deus, né? Quando nós cremos no poder desse sangue, pela fé, tá? Nós estamos pegando para nós a arma mais poderosa em que se fundamenta, né, a nossa fé em Cristo. Porque o que é o fundamento? A base sólida para uma fé em Cristo é Jesus derramando o seu sangue para nos salvar e também ressuscitando no terceiro dia. E hoje, porque se ele morre só e derrama sangue, irmãos, e era uma coisa, mas ele não ia ressuscitar, então como nós íamos crer naquele que nem ressuscitou? Mas se Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele está agora à direita de Deus, intercedendo por nós, à direita do Pai, dizendo inclusive, Pai, esse aí está me confessando. Então o Senhor te confessa diante do Pai. Pai, perdoa ele porque eu comprei ele pelo sangue. Então assim como no juízo, não é? Ou no julgamento, vamos dizer assim, que pode ser a qualquer momento estabelecido sobre a terra, não estou falando juízo final não, tá, irmãos? Estou falando hoje na terra. Hoje na terra nós estamos constantemente num tribunal de Cristo. Vai haver o tribunal dos galardões no céu, mas na terra, como assim? Na terra, isso pode acontecer na vida de qualquer um, em qualquer momento, se acontece da seguinte forma: você peca, você erra, não é? E aí vem o advogado e te acusa. Aí Jesus fala para você, eu sou teu advogado. Agora, você não pode pecar voluntariamente, porque a Bíblia vai dizer que se nós pecarmos voluntariamente, não há mais perdão nem esperança pelo nosso pecado, mas é uma expectativa de fogo horrível que há de devorar os adversários. Então temos que crer no sangue de Jesus, com temor, com reverência, crendo que ele nos purifica e nos dá a vitória. Se alguém tiver mais algo para acrescentar, bota aí no áudio embaixo. Deus abençoe todos, a paz do Senhor Jesus.